Graça e paz a todos os irmãos, e estou aqui nesse vídeo trazendo um assunto muito interessante, muito importante para os dias atuais, que é o Setembro Amarelo, que representa, a depressão e o que está acometendo muitas pessoas em todo o mundo. E nós, cristãos, não estamos exímios a passar por esse mal. Eu falo por conhecimento de causa, pois já passei por 2 depressões. 2, não foi fácil não. Se hoje estou aqui falando para você, é porque Deus me deu esse testemunho e me fortaleceu para me recuperar dessa situação que é tão difícil, muito difícil. Passei por uma depressão na adolescência até a fase adulta, aí depois deu uma melhorada, Aí me casei e quando tive meu primeiro filho, e o único, que eu só tenho um filho, eu passei por uma depressão pós-parto. E é terrível. Só Deus mesmo para nos sustentar e nos colocar nos trilhos de volta. A não ser isso, passei por psicólogo, psiquiatra, tomei remédio, mas chegou um determinado momento que eu conversei com Deus e falei: Deus, não vou mais tomar mais nenhum remédio. Eu não vou tomar mais nenhum remédio, nem vou voltar naquele psiquiatra, nem naquele psicólogo. Quem vai ser o meu psiquiatra, o meu psicólogo é Deus, é o Senhor. E Deus me libertou e Ele me curou. Me libertou, graças a Deus. E hoje estou aqui, servindo de testemunho para todos que verem, para todos que chegarem até este vídeo. Que seja uma ajuda a quem está passando por essa situação e que quem tem alguém na família que esteja passando por isso também. Eu espero ajudar. Mas nós, sendo cristãos, servos do Senhor, não estamos exímios a passar por este mal. Muito se diz que é falta de Deus, que são espíritos malignos, que isso, que aquilo, são muitas vertentes. Mas só quem já passou é que sabe. E eu venho trazer aqui uma palavra em 1 Reis 19, que fala sobre Elias, um dos maiores profetas da igreja, e que passou por depressão, se isolou numa caverna. Pois é, ninguém está, livre de passar por esse mal, nem mesmo os profetas. 19, do versículo 1 em diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, de certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando em Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pôs-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias estava passando por grande tristeza, por profunda tristeza. E não só tristeza, cansaço físico e espiritual por conta da batalha que ele havia travado contra os profetas de Baal, aos quais ele derrotou. Porém, ficou muito triste com a ameaça que Jezabel fez a ele e também pelo cansaço físico e espiritual. E também, se vocês observarem aqui na palavra que eu li, Elias também tinha algum problema de fundo emocional com a sua paternidade, porque ele falou para Deus, né? Para Deus tomar a vida dele, porque ele não era melhor do que os pais. Então essa frase aí nos dá uma visão de que ele tinha um conflito paterno, alguma deficiência, como é que se fala? Como é que fala? Esqueci agora, mas vocês entenderam. Ele tinha algum bloqueio de paternidade, alguma coisa aconteceu entre ele e o pai dele, ou a mãe, para ele falar que ele não era melhor do que os pais dele. Ele tinha algum trauma, a palavra é trauma. E aí ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Penha é pedra. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, tentando tirar Elias da caverna. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para tirarem. Isso mexeu muito com a cabeça de Elias. O entristeceu, porque mataram todos os outros profetas e só restou ele. E ele tinha em conta que ele era muito zeloso com a palavra de Deus, que ele era muito temente, obediente, como se fosse um crente como nós na igreja, que atentamos a obedecer a palavra do Senhor, aos mandamentos, a espiar, vigiar, andar em oração e retidão, e mesmo assim coisas ruins acontecem a gente, então isso entristece a alma. Nós não estamos imunes a entristecer a ponto de ficarmos depressivos. Porque muitas pessoas se acham santarrões, se acham super crentes, né? Se acham super profetas, super pastores, super profetisas, pastoras, missionárias. Não, nós somos seres humanos. E assim como Elias, estamos disponíveis às paixões deste corpo terreno. Estamos passíveis a termos uma tristeza profunda e evoluir para uma depressão. Mas enfim, Elias saiu da caverna, foi ao encontro do Senhor, e enquanto ele caminhava com Deus e obedecia aquilo que Deus o tinha mandado fazer, ele foi curado, liberto dessa depressão. E concluiu assim a sua missão, e Deus o levou assunto ao céu, ele nem morreu, para que Deus mostrasse para Jezabel que ele não ia morrer, que quem mandava em Elias era Deus. E assim foi.
E assim sucedeu.